A paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e amigos que vão estar aí assistindo e ouvindo aqui no programa Confia em Deus, uma breve reflexão da parte de Deus. Amém, querido? Meu forte abraço a todos e que a paz do Senhor Jesus seja a vossa força aonde vocês estiverem. Quero convidar os amados irmãos e amigos para a gente meditar hoje no livro de Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, aliás, capítulo 10, versículo 4 e 5. Quero falar no tema Nossas Armas. Amém? Vamos ler esse texto para entendermos quais são as armas do cristão. Amém, querido? Diz assim a palavra do Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anulando nós os sofismas, e toda artivéia que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, querido? Meus queridos irmãos e amigos, nós vimos aqui a palavra de Deus nos afirmando que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, isto é, são espirituais, né? Porque vem da parte de Deus. E as nossas armas, ela é poderosa, querido, para desfazer toda a artimanha do inimigo. Através da palavra, nós temos um revestimento espiritual em nossas vidas para superarmos todo empecilho e tentação e perseguição que sobrevém sobre os cristãos. A palavra de Deus, ela nos dá força para vencer. Amém, querido? Ela nos defende, nos protege das tentações que sobrevêm sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela é refúgio e fortaleza e socorro. O apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito Santo, querido, nos afirmou como é importante a igreja do Senhor se revestir das armaduras de Deus, se fortalecer da força e do poder de Deus. Nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 6. Aleluia! Quero ler para os amados esse texto que é maravilhoso, a partir do versículo 10, que diz assim: quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então nós vimos aqui esta orientação deste homem de Deus para conosco, meus amados. Esse verso, esse texto foi deixado para que possamos meditar e nos fortalecer na força e no poder de Deus. E ele diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, querido, é através do conhecimento da palavra do Senhor que nós recebemos o revestimento, meu amado, as armas para nos defender, que são armas espirituais, que é a presença do Senhor ao nosso derredor, nos fortalecendo no poder da sua palavra. Meus queridos, então nós precisamos a cada dia crescer nessa graça e nesse conhecimento. Nós precisamos nos revestir desta santa palavra que nos defende de toda cilada do inimigo. Nós temos a arma espiritual para nos defender, que é a santa palavra, que nos livra de todo o mal deste mundo tenebroso. Mas nós precisamos, meus amados e amigos,
examinar as Escrituras, nos fortalecer nela para conhecer o Deus que nós temos, o Deus que nos dá poder para vencermos nossos obstáculos. Então tome posse. Tome posse e procure sim examinar a palavra, procure estar ouvindo a palavra. Procure se congregar para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Peça o discernimento ao Senhor que o Senhor vai te dar para você vencer os seus obstáculos, meu querido. Aleluia. E aqui nos diz mais: são poderosas em Deus e são arma da luz, porque vem da parte de Deus. Jesus, certa vez, pregando a palavra, ele disse: aquele que me segue jamais andará em treva, mas sobre ele terá a luz da vida, que é a presença do Senhor Jesus, nos iluminando no caminho que devemos andar, nos dando visão, meu amado, para prosseguirmos na fé, no conhecimento da sua santa palavra. Então vamos tomar posse. Romanos capítulo 13, nós vamos encontrar a palavra nos orientando. E no versículo 12 que diz assim: vai alta noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos nós da luz. Amém? É isso que precisamos. Deixar aquilo que não é de Deus e nos revestir das obras da luz, né? Da presença magnífica de Deus sobre a nossa vida, que nos dá o poder, meu amado, para repreendermos os empecilhos de Satanás, do inimigo. E assim vamos ser mais do que vencedores. Assim vamos tomar posse de vitória, porque há a presença do Senhor na nossa vida, nos fortalecendo, nos ajudando a ser vitorioso. Mas nós precisamos, queridos irmãos, tomar posse dessas palavras. Precisamos estar nos revestindo a cada dia da palavra do Senhor, meus amados, para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque no livro de Efésios nós encontramos aqui ele nos dando o segredo da nossa vitória. Quando ele diz: revestindo de boa vontade como ao Senhor e não como ao homem. Aleluia. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como ao homem. Então precisamos servir a Deus de boa vontade, não como a homens, mas a Deus, abrindo nosso coração para que o Espírito Santo de Deus nos preencha do seu poder. E ele nos diz no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então precisamos revestir de toda a armadura de Deus, que é a palavra, a sabedoria de Deus sobre a nossa vida, nos dando força. E depois de teres vencido tudo, permanece inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo vós com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Aleluia. Calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, o qual poderás apagar todos os danos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, querido? Essas são as armaduras. Essas são as armas que nós precisamos ter na nossa vida, queridos irmãos e amigos. É o revestimento da palavra de Deus. São poderosas em Deus para desfazer todo empecilho do inimigo sobre as nossas vidas. Então receba essa palavra neste momento. E que a graça e a misericórdia de Deus seja a vossa força, aonde vocês estiverem. Se fortaleça cada dia nesta força.
e os anjos do Senhor vai se acampar ao vosso derredor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao derredor daqueles que o invocam e o temem. Então toma posse dessas palavras, querido, e sejam vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Um bom dia na presença do Senhor Jesus. Volta amanhã, se Deus permitir, com outra breve e gloriosa palavra da parte de Deus. Fica na paz do Senhor. Programa Confia em Deus, levando sempre uma boa palavra ao deleite espiritual de todos vocês. Deus abençoe.